Nessa primeira apresentação, vamos tratar do Arduino, o que é esse dispositivo e de seus principais emuladores que podem ser utilizados. Os tópicos serão: primeiro a gente vai ver o que é o conceito, os modelos presentes no mercado, analisar a sua parte física, que é o hardware, a parte programável, que é o software, os componentes, a montagem do circuito e analisar quais possíveis erros podem aparecer durante a sua montagem e código. E os principais emuladores que serão apresentados aqui serão o Fritzen, o SimulID e o Tinkercad. O conceito. O Arduino ele foi criado por uma empresa italiana no ano de 2005, meados dos anos 2000. E a sua manipulação é muito mais fácil que os antigos CLP, que era controlador lógico programável, máquinas gigantes, que tinha uma função parecida com o Arduino. Então, dependendo do seu projeto, a gente substitui o CLP pelo microcontrolador. E qual é a sua parte física? O hardware. Ele é um microcontrolador Atmel AVR de 8 bits. E o programa em si, o IDE, que é o aplicativo que está disponível para baixar no site do Arduino, ele é da linguagem Java. E a plataforma é C/C++. E aqui está o download, caso vocês queiram baixar, aqui está o link para download. Então no mercado há principalmente 3 tipos para aquisição. Temos o Arduino Uno R3, que é o mais usual, mais comum. O Arduino Nano R3, que ele difere do Arduino Uno principalmente pelo seu tamanho e também a quantidade de portas. Já o Mega ele tem mais portas analógicas, digitais, na verdade. Tem mais portas digitais, ele é mais robusto do que o usual Uno R3. Então, como a gente já tinha mencionado, o Arduino apresenta portas de 3 tipos: digitais, analógicas e alimentação. Nas digitais, a gente configura o programa no estado de entrada ou saída. Nesse caso, a gente vai comparar isso através da tensão elétrica, que é 0 ou 5 volts da porta. Por exemplo, o acionamento de um LED, que a gente vai definir a porta como high. Já as analógicas, eles vão possibilitar a leitura dos sensores. Um exemplo de uso seria um termistor. E a alimentação vai conceder energia elétrica ao circuito. Aqui está o hardware do Arduino, as portas digitais, as portas analógicas e as portas de alimentação. E além disso, a gente tem essa parte que a gente vai conectar o cabo USB ao nosso computador. Temos o botão reset, que vai resetar o código lido, o código que está armazenado no Arduino. O LED Power, que serve para saber se o Arduino foi conectado corretamente no computador. Se ao conectá-lo a luzinha acender, significa que ele está correto. Temos um microcontrolador, que é essa parte, o regulador de tensão, o conector de alimentação, o chip para comunicação. E como é o código do Arduino? Ele é composto por 2 comandos. Temos o void setup, que é a parte entre chaves que vai ser lido somente uma vez na hora de compilar o código. Já o void loop, essa parte vai ser lida continuamente durante todo o código. E geralmente a gente usa no final do loop um comando que é o delay, cujo argumento está em milissegundos. Então por isso que a gente escreveu 1000, que significa 1 segundo. Entendeu? Então ele serve para que quando terminar o loop, ele faça essa pausa, porque senão o código vai ser lido muito rapidamente. Então às vezes é necessário a gente colocar uma pausa. E aqui está representado essas partes no aplicativo do Arduino, no IDE. E
quais são os componentes que a gente utiliza? Temos o cabo USB para conectar o Arduino ao computador. Temos a protoboard, que é placa de ensaio, que é onde a gente vai montar nosso circuito. Interessante você saber como ela é feita. No seu interior, a gente tem um material condutor, que é disposto na parte interna, na horizontal, conforme pode ser visto, e na parte externa, na vertical. Então, dependendo disso, a gente vai conectar em série ou paralelo os componentes. O tamanho da protoboard também influencia na disposição dos metais condutores no seu interior. Você pode ver aqui nessa protoboard que tem mais pinos, ela tem a parte exterior e a parte interior. Só que nessa bem pequena, ela só tem o material condutor dispostos na horizontal. E aqui são os jumpers que a gente usa para conectar a protoboard ao Arduino, né? Principalmente. Temos dois tipos. O macho-macho, que é esse que a gente usa, usualmente o que a gente mais usa, né? Que eles têm pinos nas duas extremidades. Temos o jumper fêmea, que ele não tem pino, ele serve principalmente para você estender um outro jumper, né? Conectando um macho com uma fêmea. E o jumper macho e fêmea também tem, que uma extremidade é fêmea e outra extremidade é macho. Em que componente a gente pode usar no circuito? Tem vários, dependendo do seu projeto. Temos o LED, que é um diodo emissor de luz, um capacitor, um termistor, nessa figura, um fotorresistor. Então, dependendo do seu projeto, você vai ter que utilizar o componente adequado. E aqui só para representar como são os componentes, né, um desenho em CAD, por exemplo, uma representação deles e como a representação da simbologia desses componentes no circuito elétrico, que é uma linguagem mais formal. Aqui representa a montagem do Arduino Uno, né, na parte visual, realmente, na realidade. A gente usa jumpers, temos uma protoboard, o LED e a placa de Arduino. Já na parte emuladora, que será o foco desse curso, é bem parecido. Então, que erros podem estar presentes assim no código do Arduino? Pode ser de três tipos, se você pensar bem. Temos semântico, que é o erro de coesão e coerência lógica. Por exemplo, na hora que você escreve o código, durante a parte if e else, você esqueceu do else, você não teve nenhuma lógica no que você diz nos comandos. Isso seria a parte semântica. Já a sintaxe está voltado mais para a gramática, né, para a ortografia da linguagem computacional. Por exemplo, esquecer uma chave, esquecer um ponto vírgula. Isso é comum e acaba com o nosso código. Então, no Arduino tem uma parte de debugger, né, que ela vai depurar seu código e encontrar, por exemplo, nessa parte você esqueceu o ponto vírgula. Erro de sintaxe é muito mais fácil de você corrigir do que o semântico. O semântico está mais relacionado ao raciocínio mesmo. Agora, a montagem do circuito elétrico também pode ocasionar alguns erros, por exemplo, mau contato entre os componentes, ou até mesmo você, por acidente, inverter a polaridade com o componente, o LED ou o capacitor. Isso pode danificar permanentemente, então por isso tem que ter certa atenção. E os principais emuladores do curso serão o FreeSync, o SimulED e o Tinkercad. O primeiro ele foi desenvolvido por uma universidade alemã e ele é muito útil, principalmente na hora da montagem do Arduino com seu circuito elétrico. Por quê? Ele possibilita ver a visão esquemática, que é bem formal, e o PCB, que é a placa de circuito impresso, que é muito útil na hora que você mandar para a parte de processamento, né, de produção. E, além disso, ele apresenta um fórum com vários tutoriais para compartilhar os projetos. E interessante que a partir da versão 0.91b você consegue
ter uma aba de código na qual você, ao digitar, se envia diretamente para o Arduino. E aqui eu disponibilizei o link para vocês baixarem a parte grátis do FreeSync. Felizmente essa parte grátis ela não é não é um simulador de Arduino, somente possibilita a montagem. Por exemplo, aqui é o layout do FreeSync. A gente tem a parte do protoboard, o esquemático e o PCB. Aqui eu montei o protoboard view, a parte do FreeSync, como ficaria. Aqui é o recurso esquemático, você pode ver que é a representação formal do circuito. E aqui é a parte do PCB, que é a placa de circuito impresso, que você vai pegar aquela placa e vai soldar os componentes nela. E o SimulID ele é o mais simples e o que mais chega perto do Arduino. Não ruim, mas o layout dele é bem simples. Ele apresenta os componentes em forma de simbologia já. E aqui está o link para a nossa versão gratuita se quiser baixar. Também tem um fórum com vários projetos que podem ser compartilhados. O layout dele é bem simples. Tem a parte de montagem do circuito elétrico e a parte do código. Aqui o exemplo de um circuito elétrico simples, né, montado. Você pode ver que temos uma fonte de 5 volts, os resistores em série em paralelo e a terra, né, que seria a parte negativa, polo negativo. E o Tinkercad ele foi feito pela Autodesk, ele é gratuito, é online, ou seja, precisa de internet para acessar, só que você não precisa de nenhum aplicativo para baixar. E para acessar, a única coisa que você precisa fazer é o cadastro no site. E os projetos podem ser compartilhados. Esse aí ele é uma combinação ótima entre o FreeSync, porque a sua interface é bem semelhante, só que além disso ele possibilita a parte do código, que o FreeSync acaba pecando nesse quesito. E aí você pode escrever o código na forma de texto ou um bloco de lógica. Um exemplo ali de um programa, né, que você tem a parte do bloco de texto, do bloco, né, de lógica. Caso você não tenha tanto contato com o código do Arduino, mas saiba a lógica de programar, você pode montar o código na forma de blocos. Aqui um exemplo daquele circuito, todos são os mesmos, só que feito agora no Tinkercad. Então, esses são os principais emuladores, e aqui está a definição de Arduino, o FreeSync, o SimulID, o Tinkercad, né, as referências bibliográficas que eu utilizei para montar esse vídeo. Obrigado.